Vamos lá, então, gente. Olha, nós estamos, então, seguindo o livrinho do Boff, né, do Leonardo Boff, Espiritualidade, um caminho de transformação. Nós vimos, da última vez, alguns elementos centrais da obra que vão nos ajudar a compreender tudo que vem depois. Leonardo Boff está trabalhando com uma questão inicial bem básica, que é a seguinte: a partir de que lugar nós falamos de espiritualidade? Essa é uma pergunta bem básica. Geralmente, nós que temos uma certa espiritualidade dentro de uma religiosidade específica, igreja cristã, protestante, histórica, presbiteriana, batista, geralmente a gente não se percebe que qualquer espiritualidade ela é exercida em algum lugar. Qualquer. Tem uma expressão em alemão que se diz, quando você estuda teologia, que é Sitzenleben, que você situa a vida e a experiência da vida num lugar específico. Ou seja, quando Deus se revelou a Abraão, e a gente escreveu lá capítulo 21, capítulo 22 do livro de Gênesis. Quando está lá dizendo de Abraão, lá está escrito em hebraico, sabe? Não está escrito em árabe, não. Entendeu? Ou seja, quando a gente fala da revelação de Deus, já tem a mediação de um idioma. Mudaria muita coisa, porque pensar em mandarim, escrever ideograma, já é uma compreensão de mundo muito diferente da compreensão de mundo que tem no idioma hebraico, entende? Então, toda relação de espiritualidade, ela se dá localizada, toda. E a pergunta do Leonardo Boff é: a partir de que lugar eu vou falar da espiritualidade? Um lugar que a gente acha que é possível, mais tradicional, é lugar nenhum. A gente acha que a gente fala de lugar nenhum. A gente fala de uma doutrina sobre espiritualidade. Não existe. Por mais que você ache que esteja falando de maneira universal, você está sempre universalizando algum lugar. Ou seja, você partiu de um lugar e pegou aquele lugar e tornou esse lugar universal. Então, o Leonardo Boff está sendo honesto. Ele começa dizendo assim: por que a busca por espiritualidade nos dias de hoje? Ou seja, eu vou falar de espiritualidade a partir das demandas do dia de hoje, da nossa contemporaneidade. Eu não vou falar da espiritualidade a partir do século XIII francês. Eu não vou falar da espiritualidade a partir do século I da era cristã na Judéia. Eu vou falar da espiritualidade no inicinho, aqui é inicinho do século XXI no Brasil, entende? É ali que se fala da espiritualidade. Eu falo de espiritualidade em contexto brasileiro, carioca, e, portanto, dentro de vários elementos latino-americanos que são comuns a outros povos da América Latina. Eu falo de espiritualidade daqui. Por mais que eu finja que eu não estou falando daqui, eu estou falando daqui. Eu estou falando em português. Olha só que coisa. Então, ninguém faz espiritualidade, ninguém exerce espiritualidade, ninguém fala de espiritualidade a partir de lugar nenhum. Entendeu? Então, o que o Leonardo Boff diz é o seguinte: como é que essa situação atual, que demanda, que exige para muita gente que a gente fale de espiritualidade, que a gente busque espiritualidade? Ou seja, qual é a especificidade desse lugar, dessa situação? Leonardo Boff diz assim: olha, a gente está num mundo que é corroído pelo consumismo. A gente está num mundo que reduz o sentido da vida a certos setores, certas dimensões, como se a vida ela fosse uma pizza partida em vários pedaços, e a gente pega esse pedaço aqui e diz assim: olha, aqui está o sentido da vida. Qual? Dinheiro. Aqui está o sentido da vida. Qual? Sexo. Aqui está o sentido da vida. Qual? A fama. Aqui está o sentido da vida, entende?
A gente pega a existência como um todo, fatia como se fosse um bolo, uma pizza, e pensa que os sentidos que a gente experimenta nessas partes responde pelo todo do bolo. Entende? Só que o Leonardo Boff está dizendo o seguinte: essa cultura consumista e reducionista, ela é que vai exigir da gente falar hoje em espiritualidade. Por quê? Me desculpa o português, porque as pessoas estão na merda. Sabe, as pessoas estão na merda. Porque as pessoas cheias de dinheiro estão muito na merda. Existencialmente falando, estão vazias. Pessoas muito pobres também têm outros vazios. E, por vezes, nem tem esses vazios que as outras têm. Então, assim, a nossa cultura é uma cultura que ela potencializou certas dimensões em detrimento das outras. O filósofo Nietzsche tem uma expressão muito boa. Ele diz que nós estamos no tempo dos aleijados às avessas. A graça conhece essa expressão. Aleijados às avessas. O que é um aleijado às avessas? O aleijado comum é aquele que tem tudo, mas falta uma coisa. Ele tem tudo do seu corpo, mas falta uma coisa. Falta ele andar bem com a perna esquerda, então ele é coxo. Falta ele ter uma ereção da coluna, ele é corcunda. O Nietzsche diz que a gente está no tempo em que a gente só tem uma coisa e não tem mais nada. Mas isso que a gente tem agigantado, hipertrofiado. Então ele usa o exemplo, num livro dele muito conhecido, Assim Falou Zaratustra, ele usa o exemplo de um cara que ele é somente uma orelha. Ele é uma orelha. Entende? O outro é só um olho. O outro é só uma perna. Aí o da orelha, os outros eu estou inventando, mas o da orelha, quando o Nietzsche disse que quando o Zaratustra se aproxima dele, dentro da orelha vê uma alminha, uma alma pequenininha, cheia de ressentimento. É só você pensar na cultura da especialização na medicina. Eu tenho uns amigos que são médicos. Uma amiga minha falou uma história que é verdade. Diz que tinha um cirurgião ortopedista, que ele é especialista em pé. Mas o doutorado dele foi em pé esquerdo. Então, quando tinha pé direito, ele passava para um colega. Entendeu? E ela falou isso rindo. Eu achei isso maravilhoso. Pô, você, como assim? Ou seja, você é aquele pé, entende? Só o esquerdo. Então, o Nietzsche faz questão de sacanear isso para dizer o nosso tempo hipertrofiou tanto um elemento da vida que destruiu todos os outros. Isso é um aleijado às avessas. Entendeu? É economia, 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 economia. Sexo, 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 sexo. Entende? É isso, a gente potencializa, 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 e o resto não existe. O que Leonardo Boff vai dizer é que o nosso tempo do consumismo reduziu o sentido da vida à hipertrofia desses setores. Falta-nos uma experiência de integralidade da vida. Falta a vida valer a pena por inteiro. Falta a multiplicidade de elementos da vida serem articulados, integrados e experimentados na sua inteireza. Esse é o lugar onde ele vai escrever esse livro, ou seja, esse livro é uma palestra, né? É a partir desse lugar que ele vai fazer essa palestra. Esse mundo de atrofias e hipertrofias, de agigantamentos e, ao mesmo tempo, de inanição. Entende? Esse mundo onde a gente é um olho, mas não consegue ser um corpo inteiro. Esse mundo onde a gente é o que consome. E a gente consome afetos, a gente consome relações sexuais, a gente consome religiosidade. A gente é consumo. Entende? A gente negocia bênçãos. Mas isso faz parte dessa sociedade do consumo. Reduzir a religiosidade aos parâmetros da lógica do consumo. Funcionalizar a fé. Mercantilizar a fé. Isso faz parte. E isso produz vazios. Muitos vazios.
Então, é desse lugar, eu vou usar uma outra expressão que o Nietzsche usa, é desse deserto que ele quer pensar a espiritualidade. Acabei de dar uma aula agora, estava dando uma aula agora para um grupo lá da PUC, e eu estava dizendo que uma ex-aluna minha, ela fez tese de doutorado em Guimarães Rosa, e ela fez o momento da obra do Guimarães Rosa que interessou o doutorado era a passagem do Grande Sertão Veredas para os últimos textos do Guimarães Rosa, que já não eram mais livros escritos, eram contos que ele publicou em jornal e depois ele transformou em livros. Por exemplo, Primeiras Histórias, Tutameia, né? São esses textos mais para frente. Ela me mostrou uma quantidade de anotações do Guimarães Rosa e uma quantidade de cartas dele falando que ele quase morreu escrevendo Grande Sertão Veredas. Aquilo, sabe, ele chegou à exaustão. E não sei se vocês sabem, o Guimarães Rosa, ele ficava anotando a maneira como o povo do sertão falava, gesticulava, a relação com essas pessoas com o capim. Ele ficava anotando, ele era fissurado. E ele, não sei se vocês já leram o Grande Sertão, o sertão ele não é um deserto, ele é rico. O sertão não é deserto. No sertão se dá batalhas, transformações de vidas. Né? O sol que nasce no sertão é um sol diferenciado. Né? No sertão tem riachos, tem águas, tem animais. O Guimarães ele tinha um fascínio pela riqueza de um sertão. E o Guimarães Rosa, tem até no YouTube uma entrevista dele na Alemanha, muito legal na Alemanha, ele discutindo as obras dele em alemão. O Guimarães Rosa conhecia o deserto do Nietzsche. Só que ele achava que deserto é coisa de europeu. Claro, brasileiro tem mais a ver com sertão. A aridez, mas a riqueza. Sabe? O Leonardo Boff está dizendo o seguinte: espiritualidade é lembrar que somos do sertão. Mas o nosso tempo só tem memória para o deserto. E é porque a gente não aguenta mais deserto que a gente tem saudade dos sertões. Entenderam? Por isso que na última aula eu fiz questão de dizer o seguinte: no que tange a espiritualidade, muito mais do que as experiências vividas, é o verbo viver que importa. Porque o verbo viver acontece em cada experiência vivida. Mas o verbo viver não se esgota em cada experiência vivida. Então é óbvio que a vida acontece numa relação sexual. Mas o problema é querer esgotar a vida nas relações sexuais. A vida acontece no trabalho. Mas esgotar a vida na produtividade econômica, a gente está ferrado. É óbvio que a vida acontece no momento de oração dentro de uma igreja. Mas reduzir a vida à oração na igreja é desértico. Sabe? Arrebenta a integralidade do nosso corpo. Reduz a gente a um órgão, a um braço, a um olho, a uma perna. Em outras palavras, o que quer o Leonardo Boff? Pensar a espiritualidade como o viver que não se esgota nas experiências vividas. E o viver que se cultiva em cada experiência vivida. É a qualidade do viver através das experiências vividas que é para ele o sentido da espiritualidade. Por isso é que mais bonito do que a gente saber que a gente está num deserto é saber que a espiritualidade é saudade do sertão. No sertão sempre nasce formas de vida dentro da aridez. Com o sol, com a pedra, com os lagartos, com os riachos. Com quem trabalha no sertão, com Diadorim, com Riobaldo, sabe? Sempre tem um Rio São Francisco no Grande Sertão Veredas. Porque o sertão não é deserto. Sabe?
É isso. Espiritualidade tem a ver com o verbo viver, que atravessa as experiências vividas. Mas a gente está num tempo que hipertrofia as experiências vividas em detrimento do verbo viver. É aí. É aí que o bicho pega, entendem? Como disse lá o Camus. Camus, um ateu, grande ateu, mas um homem espiritualizado. Ele diz o seguinte, a Graça leu esse livro comigo, que é o Mito de Sísifo, um livro que fala sobre suicídio. Ele diz que a questão mais importante para o pensamento é o suicídio. Aí ele diz, se a vida vale ou não a pena ser vivida. Ele diz que é a questão mais importante da existência. E aí ele traduz isso na página seguinte, da seguinte maneira. Ele diz assim, uma razão para viver é simultaneamente uma razão para morrer. Saber se a vida vale a pena é saber por qual sentido a morte também vale a pena. Em outras palavras, cultivar sentidos para que a vida vale a pena é cultivar sentidos para que toda a existência vale a pena, inclusive a morte. Isso é espiritualidade. Estou falando de um autor ateu, sabe, um argelino ateu do século XX. Que fez a sua tese de doutorado dele sobre cristianismo e neoplatonismo. Ele lia cristianismo, olha que loucura. Ele era tão especial que os monges beneditinos o chamavam para dar palestra nos monasteiros. E ele tem uma palestra que eu li que ele começa dizendo assim, vocês sabem que eu não acredito no que vocês acreditam, mas vocês sabem que eu afirmo que o maior motivo para viver e morrer é a compaixão e a bondade. Aí ele diz, assim como vocês. Entendeu? Então, isso é espiritualidade. Viver e morrer. Esses dois verbos que se interpenetram. Não é o vivido, não é a experiência vivida. É a totalidade do viver e a presença do morrer. É isso que decide a espiritualidade. Vale a pena viver e morrer na integralidade das nossas experiências? Ou não? Ou só vale a pena viver se eu tiver 1 bilhão de euros no banco? Entende? Também é uma resposta possível. Mas aí a gente transforma sertão em deserto. E é esse lugar desértico que o Leonardo Boff, a partir do qual ele quer falar. Ou seja, no fundo, a gente não está num tempo de sede de religião. A gente está num tempo que busca religião porque tem sede de espiritualidade. E as nossas religiões privatizaram a espiritualidade, então a gente recorre a elas. Mas, recentemente, saiu uma pesquisa na Europa sobre pessoas católicas praticantes. Ela foi publicada num livro do Cornwell chamado A Crise da Fé. E nesse livro aparece uma pesquisa muito importante, que diz que só na Alemanha as mulheres praticantes de catolicismo, que são raras, tá? Raríssimas. Mas 94% das mulheres estão se lixando para o que os cardeais e papas falam sobre sexualidade da mulher. Eu acho isso fantástico. Porque elas não querem que um cabresto religioso, elas querem, dentro da prática religiosa, cultivar a sua espiritualidade. Elas estão cagando e andando. Isso já mostra que a gente não tem sede de religiosidade num tempo dos desertos. A gente tem sede de espiritualidade e a gente busca a religiosidade porque, culturalmente, as religiões privatizaram o espírito. É isso, é ali que o Leonardo Boff quer trabalhar, entenderam? Entenderam? Agora, acabou de sair uma pesquisa aqui no Brasil. Se essas igrejas evangélicas neopentecostais, se os membros votariam no Bolsonaro como os líderes pediram em 2018, grande parte disse que não. Mesmo que os líderes digam que sim. O que isso mostra? Que o lugar da religiosidade está sendo outro. Não estou dizendo que isso seja verdade, estou falando de uma pesquisa, sabe? É só um sinalizador. Mas é possível a gente buscar a religião
com sede de espiritualidade e não ser refém da religião. Porque a gente busca espiritualidade. Mas a gente só buscou a espiritualidade através da religião porque na nossa cultura as religiões privatizaram a espiritualidade. Entende? Então o Leonardo Boff ele não está interessado na religiosidade por ela mesma. Ele está interessado que nasçam jardins não nos desertos, mas nos sertões da nossa espiritualidade. Ele está interessado nisso. Então, ele vai trabalhar com uma definição do Dalai Lama, um monge tibetano, budista, para falar de espiritualidade. Eu acho isso muito importante, porque o conceito de espiritualidade ele é católico, muito mais do que protestante. Ele aparece na primeira vez, é Cromwell, é um cara chamado Cromwell. É só você botar no Roberval, é só você botar na estante virtual, a crise da fé, e lá aparece. Ele também escreveu, se eu não me falha a memória, o Papa de Hitler, sobre Pio XII. Ele é um jornalista e teólogo, sabe? É um cara muito interessante. Mas o que interessa ao Leonardo Boff? Ele pega um conceito que nasceu na tradição cristã, né? Ele começou a ser elaborado no século XVII, mas ele se desenvolveu no século XIX, que é a espiritualidade, tira do cristianismo e coloca na mão de um monge budista, Dalai Lama. E o Dalai Lama caracteriza a espiritualidade como aquilo que produz uma transformação interior. Leonardo Boff vai perguntar, mas o que é interior e o que é transformação? Interior não está dentro de mim. Interior é o sentido no interior do qual eu vivo. Se eu vivo no interior de sentidos que hipertrofiam uma dimensão da vida em detrimento das outras, o meu interior é esse. Está repleto de merda. É isso. O que é uma mudança interior? Não é uma mudança quantitativa, é uma transformação qualitativa, vai dizer o Leonardo Boff. E o Dalai Lama diz que essa transformação ela tem termômetros. Ou seja, a gente está sempre se transformando, mas quase sempre é para permanecer a mesma coisa que a gente já era. O Leonardo Boff diz que as transformações espirituais elas são da ordem da qualidade, não da ordem da quantidade. Então, o que acontece com as transformações interiores? Diz o Dalai Lama. Nos tornam mais abertas para o mundo. Ó, abertura para. Nos tornam mais compassivos. Nos tornam mais sensíveis ao sofrimento e à injustiça. Nos tornam, portanto, mais justos. Ou seja, o que o Dalai Lama está tentando pensar é que a espiritualidade é uma transformação qualitativa que ressignifica a totalidade da minha vida no mundo, com os outros. Mas não é só com isso. É com sofrimento meu e dos outros. É com compromisso de relações de justiça e de amor. Espiritualidade tem a ver com um caminho de transformação qualitativa das nossas relações com o mundo, com este mundo que vivemos. Por isso que eu não posso pegar um modelo do século XIII e aplicar no século XXI. Espiritualidade não é caga-regra, como diz muito bem o Edson. Espiritualidade ela não tem modelos prévios. Ela tem a ver com o compromisso da nossa vida, se transformando continuamente para ressignificar todas as nossas experiências no tempo e no espaço em que vivemos. Tinham poucas pessoas aqui, né? Algumas pessoas aqui estavam no culto da Ire domingo à noite. O texto do Evangelho era capítulo 6 de Lucas, as bem-aventuranças. E eu fiz questão de citar um detalhe dessa expressão, bem-aventurado, que é makarios na Bíblia, em grego, né? Makarios não é felicidade no sentido usual do termo. Não é alegria, eu tô bem, eu tô legal. Não. Não é um estágio, um estado que seja positivo, essa ditadura da positividade, o que hoje se chama de positividade tóxica. Todo mundo tem que estar rindo, todo mundo tem que ser feliz. Né?
essa happy life, sabe? Tá todo mundo vida feliz, todo mundo, toda hora. Não, não, não. O que acontece ali é que Jesus usa uma expressão que em grego significa uma alegria incontida. Ou seja, bem-aventurança tem a ver com incontinência, é literal na Bíblia. Só que Jesus, no Evangelho de Lucas, ele pega pessoas concretamente destruídas. Ele não fala pobreza de espírito, ele fala pobre. Ele fala quem chora, quem está sofrendo. Ele está falando de sofredores. Ele está falando que tem fome, quem tem sede. Ele está falando de quem está padecendo por falta de comida. Está lá escrito, sou eu não. Depois ele fala quem é perseguido. Ele está falando de perseguição. E isso se mantém no Evangelho, capítulo 5 de Mateus. E lá acrescentam perseguidos por amor à justiça. Ainda bota lá. Então, ele está falando de gente que está ferrada. Ou seja, Jesus ele não está chegando dizendo assim, Roberval, cara, o reino do céu está chegando aí. Cara, vai trazer para você fruta, mate geladinho, aquele mate da praia com biscoito Globo. Vai trazer para você uma cobertura, sabe, na Vieira Soto. Cara, você vai ser bem-aventurado. Ele não fala isso. Ele pega as pessoas na merda e diz que elas são bem-aventuradas. Isso é muito louco. É uma ruptura com qualquer idealização de felicidade. É a capacidade de Jesus ver. Não sei se vocês sabem, leiam o capítulo todo. As pessoas estão indo atrás de Jesus, querendo comida, querendo cura, querendo transformação. Jesus olha para isso e diz o texto que ele está com os discípulos, a multidão vem atrás dele, ele para e diz àquela multidão que estava buscando a ele, indignada, querendo transformação, ele diz, vocês já são felizes. Tem algo transbordante em vocês. A situação não mudou, mas vocês já têm algo que é da ordem do excesso. Cara, mas é isso que acontece. É só você ir à população em situação de rua, você vê. Que tem indignações que você vê que são traços de vida transbordando vida. Tem brilho no olhar, tem sede, tem fome, tem indignação, tem pedido de comida, tem súplica, tem eu quero ser curada, me abraça. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? É que quando o Leonardo Boff pega a definição do Dalai Lama sobre espiritualidade, ele não está dizendo que espiritualidade ela me leva a um ponto final. Ele está dizendo que a espiritualidade ela é um caminho de transformação qualitativa, que ressignifica a nossa experiência de mundo. E ressignifica porque traz vida a todas as experiências de vida. Não reduz a vida a uma experiência da vida. Ou seja, Jesus está vendo que na miséria, na perseguição, na lágrima, cara, tem vida transbordando naquelas pessoas. Tem. E ele fala, bem-aventurados, vocês são. Vocês estão aqui, não estão de cabeça baixa. Vocês estão atrás de mim, vocês querem vida. Sabe, aí tem vida. Jesus vê espiritualidade nisso, cara. Isso que é louco. Sem idealização nenhuma, sem modelos prévios, sem cagação de regra. Isso é o que interessa ao Leonardo Boff. Entenderam? Ele vai ao Dalai Lama porque ele quer pensar a espiritualidade como arte de viver e de morrer. E não como experiências específicas na vida. Pode ser que as circunstâncias da vida sejam extremamente injustas e dolorosas. Mas a bem-aventurança é possível. Mas a espiritualidade é possível. Mas o grito da cruz é possível. Mas a voz de Marielle é possível. Sabe? Mas o discurso do Luther King com uma bala no peito em 68
fez com que aquela morte não apagasse a vitalidade daquele espírito, aquela espiritualidade. Entende? Espiritualidade, ela não está falando do quê, ela está falando, sobretudo, de quem e de como. Entenderam? Jesus olhou como, olhou quem, não reduziu a vida ao quê. O que está se vivendo? Perseguição? Logo você não é feliz. O que está se vivendo? Fome? Logo você está na merda. Jesus viu fome e viu alegria incontida. Perseguição e viu alegria incontida. Choro e viu alegria incontida. Isso é espiritualidade. Ser isso. Entenderam? Não é uma felicidade tóxica. Sabe? Um dia, se você estiver bem, se você lutar, se for resiliente, um dia você terá. Não. Talvez nunca tenha. Talvez nunca tenha. Dalai Lama está até hoje lutando para resgatar a soberania do Tibete. E ele vai morrer e não vai ver o Tibete soberano. Mas bem-aventurado o Dalai Lama, porque mesmo sem poder voltar para o Tibete, vivendo na Índia, perseguido, há uma alegria incontida, há uma espiritualidade que vitaliza esse êxodo forçado, essa diáspora forçada do Dalai Lama. Entendem? Nós vimos isso da última vez. E terminamos com o seguinte problema. Leonardo Boff, então, mostra que espiritualidade tem a ver com esse processo de qualificação das nossas experiências do mundo. Com o verbo viver em todas as experiências vividas. E por isso, ele se pergunta, mas qual o lugar da religião? Já que a religião privatizou a espiritualidade. Já que, para a gente, o lugar natural da espiritualidade é a religião. Na nossa cultura é o livro sagrado, é a interpretação ortodoxa, é o porta-voz da verdade do livro, é o rito que nos leva a acessar a divindade, entendeu? É o código moral dessa religião. Entendeu? A gente já começou a ver isso. Qual é a resposta do Leonardo Boff? Isso está no capítulo 6, por exemplo. Ele vai dizer o seguinte: a fonte d'água é a espiritualidade. O cano através do qual passa a água é a religiosidade. No dia que o cano quiser ser a água, a gente está fudido. E o problema, diz ele, capítulos 4 e 5, podem ler lá. O problema, a expressão no capítulo 4 é quando a religião se esquece da espiritualidade. É quando a religiosidade se autonomiza. E parece que o cano que distribui a água é ele mesmo, a fonte d'água e a própria água. Doutrinas não são Deus. A Bíblia não é Deus. O Jesus que a gente aprende na igreja não é o Jesus de Nazaré, é o Jesus do cristianismo. Isso tudo é somente canalização da água. A água não é isso tudo. Mas o Leonardo Boff vai dizer que facilmente o cano se transforma em água. Sabe? É loucura. E a gente aprende esse monte de merda, me desculpa a expressão, a gente aprende esses entulhos como se fossem a água. Não, o Leonardo Boff está dizendo não, gente. Água é água, cano é cano. Liturgia é liturgia. Jesus de Nazaré é Jesus de Nazaré. Se o cano me leva ao contato com a água,
Então, a relação entre religiosidade e espiritualidade está no seu lugar saudável. Religião é meio, espiritualidade é fim. Religiões nascem da espiritualidade, mas religiões nos levam à espiritualidade. E só. Isso significa o seguinte, que ao domingo na igreja ouvir a belíssima exposição de um grande pregador é maravilhoso, mas isso é meio, gente. Atividade meio, atividade fim. Vocês já estudaram isso, né? Economia, administração e tal. Atividade meio, atividade fim. Religião é atividade meio. Roberval, essa é a segunda coisa. A espiritualidade não precisa do cano da religião. Essa é a segunda coisa. Você pode ter uma relação de espiritualidade por meio de um outro cano, que é a arte. Você pode. Entendeu? Pode. Você pode destruir todos os canos e não ter mais nenhum nome religioso e aí conseguir a água. Como disse o Paul Tillich, antigo nome da nossa classe, antigo, falecido Paul Tillich. O que dizia o Paul Tillich? Que uma fé, para ter espírito, tem que passar pelo crivo do ateísmo. Isso é maravilhoso. Porque o ateísmo, diz ele, nega os ídolos que nos alienam. Diria o nosso mestre Jonas Rezende, quebrar os espelhos de Deus. Deus fora do espelho é o título do livro dele. Em cima de uma poesia da Cecília Meirelles. Em que espelho eu perdi a minha face? São muitos espelhos que a gente perde a face. Os espelhos não necessariamente mostram a nossa face. É isso que diz o Jonas. A gente ainda vai estudar esse texto. A religião geralmente é um espelho que não nos permite ver a face. Porque ela se autonomizou. Então, diz o Paul Tillich, é preciso ser muito ateu para ter fé. Porque é preciso quebrar espelhos. É preciso quebrar a pretensão dos canos serem a água. Entende? Isso significa que é óbvio que é maravilhoso a gente ouvir uma palavra linda de um pastor, de um padre, de um teólogo, qualquer coisa do gênero. Mas a prova dos 9 não está na nossa emoção ao ouvir as palavras. Está em transformar aquilo em meio para exercer a espiritualidade na totalidade das nossas experiências durante a semana. É só isso. Aquilo é meio, não é fim. Fim é a qualidade do meu encontro com os meus filhos em casa, com a esposa, com o porteiro, com a pobreza das ruas, com as notícias de jornal. Isso é fim. É a qualificação disso que é fim. É o modo como eu lido com os meus lutos, como eu lido com os traumas. Isso é fim. Entende? Mas, de repente, a vida se colocou a serviço do cano. Ai! Leonardo Boff vai falar, ferrou. Ferrou. Entenderam? Vou ler para vocês está no capítulo 6. A relação entre igreja e espiritualidade. É sobre isso. Ó, ele vai falar, Jesus pregou o reino, no seu lugar veio a igreja. Né? O reino não é a igreja. O reino é a nossa espiritualidade que o experimenta a todo momento. A igreja é um veículo para o reino, mas ela não é o reino. Quase sempre é um obstáculo, vai dizer o Leonardo Boff. Mas vou ler essa passagem que diz muita coisa. Ó. A igreja deve ser como a vela acesa. A vela acesa. O que ilumina é a chama e não a vela. Olha a relação entre religião e espiritualidade. O que ilumina é a chama, não é a vela, não. Vela não ilumina ninguém. A vela é o suporte para que a chama queime, irradiando luz e calor. A vela é a igreja. A chama é Jesus de Nazaré e sua experiência fundadora. Por que ele está falando isso? Para distinguir a água do cano. Podem ler lá.
Então, no âmbito cristão, a confusão é entre reino, que foi anunciado por Jesus, e instituição eclesiástica, que veio no lugar do reino. Entenderam? Uma igreja só tem um sentido, uma igreja no sentido bíblico. Essa é só uma velhinha. Não é nada. É só possibilitar que a chama queime, mas nada. É ser um veículo para que a luz da chama possa aparecer, mais nada. Se a vela achar que ela é a chama, que é o que as igrejas acham, acabou a espiritualidade. Então, para terminar, Leonardo Boff, antes de continuar, ele para e diz assim, olha, já que a gente está nesse lugar, nesse tempo, consumismo, todas essas merdas aí que a gente está vendo, essa fragmentação da vida, né? E já que a gente vive numa cultura que é a cultura ocidental, onde o cristianismo é hegemônico, vamos falar não da espiritualidade cristã, vamos falar da espiritualidade de Jesus de Nazaré. A espiritualidade cristã tem Jesus como referencial. A espiritualidade de Jesus não tem Jesus como referencial. Quais são os referenciais de Jesus? Entendeu? Ele vai dizer, são dois. A espiritualidade de Jesus se alimenta em dois vetores. O primeiro é místico e o segundo é político, ele diz. Qual é o elemento místico da espiritualidade de Jesus? É que ele chama o mistério de Pai, Abá, Paizinho. Ele nomeia o mistério a partir de uma expressão de carinho. E essa experiência desse pai que acaricia é a experiência fundacional da espiritualidade de Jesus. Chamar Deus de paizinho é pegar uma relação de intimidade, de carinho, de ternura, de cuidado e transformá-la em fonte de sentido do seu caminho. Mas outras pessoas também chamaram Deus de pai. Profetas chamaram. Se fosse meramente a revelação de uma doutrina, gente, Deus é pai, hein? Não ia dar em nada, porque espiritualidade não é adesão à doutrina. Espiritualidade é transformação interior. Lembre-se. Então, a transformação do caminho, a contínua transformação de Jesus no seu caminho, depende dessa experiência do enternecimento paterno, do mistério paterno. Mas essa experiência vertical, Leonardo Boff vai dizer assim, mas a espiritualidade de Jesus implica uma experiência horizontal, que é política. Qual é a experiência política de Jesus? Chama-se Reino de Deus. E vai perguntar Leonardo Boff, mas o que é Reino de Deus? É essa vida que vivemos, radicalmente transfigurada, requalificada, onde todos os seres da criação podem celebrar o fato de existirem. Vamos transformar isso numa linguagem mais comum. O que é reino de Deus? É a totalidade dos elementos da vida, ressignificados na lógica da festa. Isso é reino de Deus. Entendeu? Festa, plenitude, justiça, amor, entendimento, papagaio voando, maritaca gritando, rio sem ser poluído, as condições da vida sendo condições plenas de vida. Os seres que vivem sendo plenamente seres que vivem. É isso que eu não vou dizer. É esse mundo transfigurado em festa. Em outras palavras, experimentar o enternecimento do mistério enquanto pai é lançar-se para o mundo num projeto que possibilite a vida ser festejada. Entende? Quando
no lugar de Jesus de Nazaré, cuja experiência fundacional está nesses elementos da espiritualidade de Jesus, quando surge no lugar dele uma igreja que só fala dele, Jesus, como mostram os 3 primeiros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus nunca tinha a si mesmo como objeto discursivo. Ele falava de si mesmo a partir do foco do discurso, que era o reino. De repente surge a igreja cristã, cujo alvo do discurso é Jesus. E a igreja se confunde com o reino. No século III, tem uma frase de São Cipriano: fora da igreja não há salvação. Entendeu? Deu merda, né? Deu ruim, como se diz. Deu ruim. Acreditaram que o cano era água. Acreditaram que a vela era chama, entendeu? Então, o que interessa para o Leonardo Boff, muito mais do que a fé em Jesus, é a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus não é doutrina. A espiritualidade de Jesus é projeto de vida. Entenderam? Onde se dá isso? Sei lá. Talvez não tanto dentro de uma igreja. Entendem? Porque o aparelho religioso é só um meio, não é fim. O fim são esses 2 elementos aí da espiritualidade de Jesus de Nazaré. A tal ponto que Jesus nunca supervalorizou nenhum templo, nem o de Jerusalém e nem as capelas, que eram as sinagogas no seu tempo. Em nenhum discurso, Jesus coloca como eixo da sua fé o templo. O que isso significa para o Leonardo Boff? Que Jesus deixa claro que mais importa a espiritualidade do que uma religiosidade que nos aliene da espiritualidade. Pegaram? Para terminar, por isso que o Leonardo Boff ele vai tratar depois de 2 espiritualidades que são meio que paradigmáticas, ocidental e oriental. Mas ele vai dizer o seguinte, podem ler lá, que a melhor palavra para se falar de espiritualidade é caminho espiritual. Entende? Enquanto uma religião ela é um veículo para que a gente faça um caminho espiritual, ela é extremamente importante. Se a religião ela se considera o único caminho, ela deixou de ser um veículo de espiritualidade. Porque a espiritualidade é só um caminho de transformação, que é o subtítulo do livro. Acabou. Entendeu? Onde nos leva esse caminho? A lugar nenhum. A nenhum outro lugar que não seja a vida. Se depois dessa vida a gente vai estar em outro lugar, nesse mesmo caminho, a gente vai continuar a caminhar. Entendeu? Então, a espiritualidade ela não é um meio que nos leva a um fim. A religiosidade ela é um meio que nos leva ao fim. Mas qual é o fim? É o caminho. O caminho é o fim. O Leonardo Boff, num outro livro, diz, é muito importante, a Ivone Gebara também diz isso, é muito importante meditar na expressão eu sou o caminho. Ele não diz eu sou a meta. Entende? Eu sou só o caminho. Então, caminhar sem querer nenhuma meta para além do caminho é o que faz da espiritualidade um processo contínuo de transformação. Beleza? Entenderam? Podem ler, hein? Eu invento, mas não minto. Então, eu vou acrescentando para ajudar a ler o livro. Mas não tô mentindo, tá lá, entende? Isso que eu estou falando tá lá, não estou inventando. Mas é claro que a gente vai acrescentando para facilitar.
Beleza? Deu para pegar? Leiam o livro, vocês vão ver a beleza do que é isso. E a gente vai relativizar, que é muito importante. Relativizar. Relativizar. Cada vez eu acho que é mais importante relativizar os falsos absolutos das nossas religiosidades. Como diz muito bem Paul Tillich, o símbolo Deus não é Deus. O símbolo Deus não é Deus. A gente tem que saber que tudo que a gente fala de Deus não é Deus. Por quê? Porque excede. E a graça é a gente saber que quando a gente fala, a gente só aponta, a gente não captura. Mas não é que a gente acha que captura. E as pessoas têm culpa, e se martirizam, se julgam, se perseguem, né? E se acham portadoras da verdadeira tradição, da verdade, do tal, do B, do C. Puta merda. Esqueceram que a gente só está fazendo um caminho. Mas essas pessoas não caminham. Por quê? Porque elas congelaram na religiosidade. Entendeu? Congelaram, estão ali fixas. Para terminar, vocês sabem, já que essa parte do livro é mais cristã, vocês sabem que o Dante Alighieri, quando ele escreveu o Inferno, ele discordou que o inferno devia ter fogo. Para ele, o inferno tem 4 graus. Né? Não tem 4 graus. Na Idade Média tinha 4 níveis. O inferno tem 9 níveis. Quanto mais você vai aprofundando no inferno, mais frio fica. E o último grau do inferno é só gelo. E as pessoas estão congeladas. E ele, o Dante, ele encontra no inferno um monte de cabeça assim, congelada, porém vivas. E aí vocês podem perguntar, mas de onde ele tirou isso? Porque parece, não, isso é uma obra literária, isso é um poema. Não! Isso é uma verdade espiritual linda. Ele disse, é claro que o inferno não pode ter fogo, porque onde tem fogo tem movimento. Onde tem fogo tem mobilidade, tem transformação. O inferno só pode ter gelo. Pessoas infernizadas estão imobilizadas. Quando a religiosidade se divorcia da espiritualidade, a gente vive o gelo do inferno. Pode ser na ICI, na IRI, na Igreja Católica, no budismo, no hinduísmo, a gente vive o gelo do inferno. Imobilidade, mumificação. A gente está vivo, porém não se move. O Dante está certo. Céu tem a ver com fogo, com transformação, com caminho. Inferno tem a ver com paralisia, engessamento, mumificação.